Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver a revisão, né, das substâncias, os compostos que apresentam funções orgânicas e também falando dos hidrocarbonetos também, tá? Então vamos começar aqui com os hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos, já falei várias vezes para vocês que hidrocarbonetos são compostos formados apenas de carbono e hidrogênio, certo? O mais simples que nós temos aqui, que eu tenho na minha mão aqui, seria do gás metano. Lembrar sempre que o carbono é tetravalente, né? Ele tem que fazer 4 ligações para a estabilização dele. Então esse é o metano. Nós temos aqui também, né, o etano. Lembrar, quando é um carbono só, mete. Esse aqui é o etano, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pente e assim por diante, né? Que nós já vimos nas aulas anteriores também. Um composto também que tem que ficar bem atento quando você está estudando a química orgânica seria o caso do benzeno, né? Que é esse anel aqui, ó, que todo mundo confunde. Ele pode estar assim, né, no livro, ou desse jeito aqui. É a mesma coisa, né? A mesma coisa que eu colocar uma pessoa de cabeça para baixo. Então ele vai ficar assim, ó, composto por 6 carbonos. Lembrar sempre, o anel benzênico, ele tem 3 duplas ligações, intercalando com uma simples, né? Sempre, né? Ó, uma dupla, uma simples, uma dupla, simples, dupla, simples. Então, para fazer o anel benzênico, nessa formato aqui, ó. Claro que aqui está sem os hidrogênios de estabilização, para facilitar o seu entendimento. Lembrar que sempre aqui vai representar, né? Está representando uma letra O, parece um O aqui, ó, mas não é, é esse buraco aqui, ó, tá? Esse buraco aqui é aquela letra O que parece, então não é a letra O, tá? Então esse aqui seria o benzeno. Então nós vamos agora ver algumas funções que nós já estudamos da oxigenadas. Algumas eu já falei bastante em vídeos, como o caso da cetona, do éster, até do álcool. Mas vamos ver duas que o pessoal também confunde muito em vestibulares. Então vamos ver quais são. Nós temos aqui, né, vamos colocar essa aqui primeiro. Nós temos aqui uma molécula, né, do ácido carboxílico. Então ele é formado por tá com 2 carbonos, mas o que fala que ele é um ácido carboxílico aí? É esse caso aqui, ó, ele tem dupla ligações, né, com oxigênio, sai uma simples ligação desse carbono com outro oxigênio e forma aqui o OH, tá? Um oxigênio ligado ao hidrogênio para a estabilização do oxigênio. Então, tendo a dupla, o carbono tem a dupla O, simples ligação com outro O com hidrogênio. Nós vemos aí que é um ácido carboxílico. Então, o ácido carboxílico, como característica dele, é essa ramificação aqui. Nesse caso aqui, eu estou dando um exemplo para você aí do ácido carboxílico do tipo etanóico, tá? É o ácido etanóico. Sempre, quando é um só, se fosse um só aqui, ele seria metanóico, certo? Então isso aqui é um ácido carboxílico. Então tem que ter uma diferença agora com esse aqui, ó, que é um já parecido, né? O que é diferente de um com o outro lá, ó? Tá vendo lá, ó? Tá vendo que esse aqui tem OH e esse aqui só o H saindo do carbono? Então tem dupla O e o H saindo aqui, ó. Quando tem isso aqui, nós temos um outro grupo chamado o grupo dos aldeídos. Tá? O aldeído ele é diferente do ácido carboxílico, através da hidroxila OH. Nesse só tem o H, nesse tem OH. Então faz a diferença dos dois, tá? Outro caso aqui que é bem característico nosso aqui, que para não errar, que eu já falei várias aulas, já foi falado até na aula Paraná para vocês, eu tenho um anel benzênico. Quando eu tenho e coloco OH nesse anelzinho aqui, né? Nós temos aí que nós vamos chamar ele de fenol, né? E esse OH, se você pegar, vamos pegar aqui outro modelinho aqui, ó. Se eu pegar esse modelinho aqui ó, e tirar esse hidrogênio e colocar esse OH aqui, veja lá, ó, né? Eu tenho aí, não é mais fenol, ele está ligado a um carbono comum,
que nós vamos chamar ele de álcool, que tem um OH, que é a hidroxila, tá? Esse aqui bem tranquilo também. Agora, nesse caso aqui, gente, se eu pegasse esse hidrogênio, esse oxigênio aqui, ó, né? Vamos pegar fazer isso aqui, ó. Vamos pegar aqui e fazer um a mais aqui, ó. Tenho aqui o benzeno, tá? Coloco aqui e vou colocar, nesse caso aqui, ó, vamos lá, ó. Nesse caso aqui, vamos colocar aqui, ó. Você veja agora, se esse carbono aqui, ó, né, tá ligado diretamente ao anel benzênico, mas o OH não está ligado diretamente ao anel benzênico. O que está ligado diretamente ao anel benzênico é esse carbono aqui, ó. E tem o OH ligado a esse carbono que não faz parte do anel benzênico, né? Nós temos aqui o álcool, tá? Isso aqui é um álcool daí. Então ele tem diferenças também, tá? Então nesse caso também nós vamos falar uma aula especificamente sobre, eu já falei uma aula de nomenclatura, mas ficar de nomenclatura e ramificações. As ramificações, vou dar uma aula só de ramificações para você entender e compreender mais. Eu dei uma aula, o pessoal falou, o professor colocou metano, o metil e o etil, e o propil, faltou falar mais do N-butil, isopropil e outros mais que eu queria aprender. Nós vamos ter uma aula de revisão essa semana só sobre isso. Então, nesse caso aqui, ó, porque metil, etil são ramificações das cadeias carbônicas. Então, nesse caso, quando eu tiro esse hidrogênio e ligo, né, tirei o hidrogênio ali, ficou carbono e 3 hidrogênios, CH3. Quando tem esse radical aqui, nós vamos chamar ele de metil, que derivou do metano. Então, metil. Tá? Se eu tivesse duas, né, cadeias carbônicas, né, como nesse caso aqui, vamos tirar aqui, ó, nesse caso aqui, ó, vamos tirar aqui esses, como nesse caso aqui, ó, eu tiver, vamos colocar aqui, com os pininhos, tá? Se eu tiver esse caso aqui, ó, e tirar esse hidrogênio daqui, fica o quê? Fica 2 carbonos, ele é derivado do etano, né? CH3 fica CH2, CH3, CH2, que o CH2 que vai ligar lá para a cadeia carbônica, né? Na cadeia carbônica. Então ele vai virar aqui, nós vamos chamar de etil, e assim por diante. Vou falar mais nas outras aulas sobre os outros casos, do N-butil e outros mais, né? Que a pessoa tem dúvida, para tirar toda essa dúvida de nomenclatura básica. É muito importante saber a nomenclatura para depois, se algum caso aí que você vai estudar de reações químicas, saber quem está reagindo com quem, tá? Se é um álcool reagindo com o quê? Ele deu lá, por exemplo, dessa reação acetona. Então você vai ter que saber o que foi, o que reagiu, o que deu origem daí, certo? Qualquer coisa, me pergunte, me procure, como eu sempre falo, no Classroom, certo? Obrigado.